Um bom dia a todos. Eu estava aqui pensando o seguinte: será que as revelações que os anciãos têm para escrever tópicos, circular, as revelações não tem mais? Porque eu achei estranho o ancião aí agora recente no Brás buscar uma circular lá de 2023, quer dizer, quase 2 anos, ele mesmo fala. E por que ele trouxe essa circular? É uma pergunta também. Eu penso o seguinte, antes de mostrar o vídeo para vocês, ou melhor, o áudio, eu acho que a coisa por lá não está muito boa. Por quê? Se tivesse tudo tranquilo, se o povo não tivesse escutando os críticos, se a mente das pessoas não tivesse abrindo, se as pessoas não tivessem questionando eles e outros indo embora mesmo, eles estariam tranquilos. Mas para buscar uma circular de 2023 para ler agora em 2025, a coisa para mim eu acho que não está muito boa lá não. Então eu vou mostrar para vocês só um trecho dessa circular que ele falou e vamos deixar lá então um comentário também. Põe no ar. E nós temos aqui uma circular para lermos para toda a Irmandade. É uma circular já de algum tempo, irmãos. É de outubro de 2023, de modo que já está prestes a completar 2 anos. Cara Irmandade e a paz de Deus, aconselhamos a cara Irmandade a não repassar nem assistir vídeos e ou áudios de pessoas que se dedicam em atacar a congregação cristã, quer no Brasil, como também nos demais países, inclusive seus representantes, visto ser flagrante o mau intento desse trabalho perverso. Tais pessoas não buscam construir absolutamente nada com essa atitude e nem se interessam em proporcionar bem algum ao povo de Deus. Pelo contrário, provocam confusão e geram insegurança em seus ouvintes, com a finalidade de polemizar. Bom, depois dessa circular, só tomando um chazinho, né? Porque aqui tá frio, inclusive, e um chazinho faz bem. Vamos tomar um chazinho. Agora fazendo um comentário aqui sobre o que ele disse aí nessa circular de 2023, vamos fazer aqui um comentário, né? Quando uma liderança religiosa insiste em reler circulares antigas para tentar conter ou descredibilizar críticas, geralmente revela mais uma preocupação com a perda do controle sobre os seus fiéis do que uma defesa legítima da verdade. O despertar espiritual e o questionamento são sinais claros de que as pessoas estão buscando um relacionamento mais direto com Deus e com as Escrituras, e não mais aceitando interpretações humanas sem confronto com a Bíblia. Chamar os críticos de perversos ou divisores é uma tática para desacreditar quem aponta erros e inconsistência. Mas nem toda crítica, na verdade, é destrutiva. Muitas vezes é uma tentativa sincera de corrigir desvios e alertar quem precisa. A Bíblia nos orienta a examinar todas as coisas, inclusive as pregações e condutas religiosas. Examinai tudo e retende o bem. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:21. Logo, o trabalho de quem critica com base na Bíblia não é ser perverso, mas bíblico. Isso é bíblico. Necessário. O problema não está na crítica honesta, mas na resistência em aceitar correção. Afinal, quem não teme a verdade não teme ser examinado. Vamos continuar. Acerca dos tais, é verdadeira a advertência que faz o apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Abre aspas. Se vós, porém, vos mordeis
e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Fecha aspas, isso está em Gálatas 5, verso 15. Aqui o ancião chega a citar uma passagem bíblica, né? Ele citou aqui Gálatas 5,15. Mas a verdade é que essa exortação se encaixa muito mais na realidade deles próprios. Vocês perdoam que o cachorro começou a latir lá. Mas vamos focar aqui. Lá dentro, muitos se consomem em invejas, competições, fofocas e perseguições internas, entre eles mesmos lá dentro. Eu não estou generalizando, tá? Mas é fato. Muitos irmãos estão sendo perseguidos, silenciados, injustiçados dentro do próprio ministério por aqueles que deveriam ser exemplos de amor e unidade. O apóstolo Paulo jamais foi omisso diante disso. Ele ensinou claramente: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, e desviai-vos deles. Isso está em Romanos 16, 17. A pergunta: e quem é que promove dissensões e escândalos contra a doutrina verdadeira de Cristo nos evangélicos? Quem é que faz isso? É os críticos ou algum deles? Então essa é a pergunta. Agora veja, se não fosse eles que causassem esse tipo de coisa, os críticos aqui fora não teriam nada para falar. Não é verdade? Não teriam nada para criticar. Eu, por exemplo, não teria nada para falar. E mais do que isso, Paulo denunciou falsos irmãos, lá em Gálatas 2,4. Alertou contra os cães e maus obreiros, Filipenses 3,2. Mas acima e maior que Paulo, temos o maior exemplo, Jesus Cristo. Denunciou com veemência os fariseus e saduceus, lá em Mateus 23. Cristo os chamou abertamente de hipócritas, guias cegos, insensatos, sepulcros caiados e até serpentes, raça de víboras. Jesus não se omitiu nem foi conivente com a falsidade religiosa. Portanto, seguindo o exemplo de Jesus, principalmente, e depois o de Paulo, nós não podemos ficar calados diante de hipocrisia, da perseguição e do exagero do sistema religioso. Segue. Por outro lado, todos quantos desejam promover a divisão no corpo de Cristo, que é a igreja, provocam questões controversas e debates inúteis que produzem muito calor e nenhuma luz, revelando um sentimento faccioso e hostil com muito ódio. De fato, muitos líderes religiosos, inclusive alguns anciães, acusam os críticos de causar divisões na igreja, mas ignoram ou ocultam que eles próprios são os principais agentes dessas divisões. Internamente, eles alimentam rivalidades, disputas de poder e criam separações, ferindo a unidade que Cristo tanto orou para que houvesse entre os seus. Está lá em João 17, 21. Para que todos sejam um, está escrito lá. E se não bastasse as divisões já internas, ainda proíbem os membros de visitarem outras igrejas, inclusive evangélicas tradicionais, impondo um exclusivismo arrogante, como se fossem os detentores únicos da verdade. Isso contraria o espírito de comunhão e liberdade cristã, visto que o apóstolo afirma: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, 17. É hipocrisia acusar os críticos quando os próprios líderes promovem essas divisões. Portanto, quem verdadeiramente provoca divisão no corpo de Cristo não são os críticos aqui fora, mas, sobretudo, os que, em nome da liderança, criam barreiras onde Cristo derrubou muros. Efésios 2, 14. Vamos ver mais. Essa conduta rude não se manifesta sob e debaixo da guia do Espírito Santo, senão sob um espírito de conflito, agressão
e revolta. Dizer que todo crítico está falando por um espírito de conflito é outro erro. Nem todo questionamento é carnal ou rebelde. A Bíblia está cheia de exemplos onde homens de Deus contestaram erros religiosos e hipocrisia, começando pelo próprio Salvador Jesus. Como nós já falamos antes, ele confrontou os fariseus com palavras duras. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Está lá em Mateus 23. O próprio apóstolo Paulo, ele resistiu abertamente ao apóstolo Pedro, quando ele estava errado. Está lá em Gálatas 2:11. E não foi o espírito de conflito, mas zelo pela verdade. E temos muitas outras referências. Então, pessoal, eu agradeço, por você estar aqui até agora ouvindo, esse vídeo. E eu peço, caso você tenha gostado, que você deixe o seu joinha, que você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, venha fazer parte aqui do nosso canal também. Nós ainda estamos em ascensão e precisamos da força de todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo ou áudio, se assim Deus permitir. Tchau!